Olá, vamos continuar a meditar na Palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do verso 42, que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que Deus abençoe-nos na sua palavra. A igreja em Atos, a igreja aqui descrita no livro de Atos, é a igreja que vivia o Evangelho de Cristo. A igreja que vivenciava o Evangelho puro e simples. Esta é a igreja e este é o Evangelho de Cristo. O que é descrito aqui em cada versículo do capítulo 2 fala a respeito daquilo que Deus espera que a sua igreja faça aqui na terra. Que cada um dos que se identificam como discípulos de Cristo possam trazer para a sua vida, possam trazer para o relacionamento da comunidade cristã. Diz no verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Era uma igreja doutrinária, era uma igreja que estava baseada não em achismo, em qualquer outra coisa, mas nas verdades ensinadas, verdades essas que vinham de Deus. Era ensinamento de Cristo, era na doutrina que os apóstolos passavam. Havia também comunhão nesta igreja, que diz que eles tinham comunhão no partir do pão e nas orações. Estavam juntos orando, estavam juntos dividindo o pão. Isto é o que nós cremos e entendemos ser a realidade da igreja que vive o verdadeiro Evangelho de Cristo. Nesta igreja, em Atos, aqui no verso 43, nos diz claramente que havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos através dos discípulos. A igreja que estava cheia do poder de Deus. Como a palavra nos diz no próprio livro de Atos, no capítulo 1, que diz: E descerá sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder de Deus, para que a igreja possa atuar, para que a igreja possa agir, para que a igreja possa mostrar que há esperança em Jesus. Jesus é poder. Há poder no nome de Jesus. Esse deve ser o caminho da igreja que quer vivenciar o verdadeiro Evangelho. Não é igreja de mega shows, não é igreja de mega templos, não é igreja apenas de programas e programas, mas é a igreja que vivencia essa realidade no seu dia a dia, no meio da comunidade. E a comunidade sabe disso. O texto nos diz claramente que eles contavam com a simpatia de todo o povo. O povo via, o povo percebia do que estava acontecendo, que Deus estava com eles. Diz que todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Havia uma comunhão, um desejo de servir. A igreja que vivencia o Evangelho é a igreja que serve. A igreja que está pronto a se colocar ao lado. A igreja que está pronto a ajudar. Diz que eles vendiam as suas propriedades. Eles se colocavam à disposição em partilhar, em ter tudo em comum. Esta é a verdadeira comunhão da igreja que vivencia o Evangelho. E no verso 47 diz: louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Glória a Deus. É Deus que acresce a igreja. É Deus que dá o crescimento da igreja. É o Senhor que faz. Não é nem por força, nem por violência. É pelo Espírito Santo de Deus que acrescenta aqueles que vão sendo salvos. A salvação provém do Senhor. Mas no meio de uma igreja que ama. No meio da igreja que se importa. No meio da igreja que se coloca ao lado.
e que a Igreja de Cristo aqui na Terra, a Igreja de Cristo aqui no Brasil, a igreja que se identifica como Igreja de Deus possa vivenciar. Que Deus nos abençoe. Eu sou o pastor Nélio Bonfim e este é o nosso Momento da Graça.